Fala Eli Jordano, fala Eli Jordana. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Igor Albert e a gente vai começar mais uma aula da mais legal que tem, que é informática. Hoje a gente separou aqui alguns pontos importantes, algumas funções do Excel e do Calc pra gente analisar, beleza? Pra gente aprofundar e conhecer. Porque funções nunca é demais. Tem aquelas que são muito batidas, mas também vira e mexe aparecem outras que são importantes, que a gente precisa conhecer também, e que são muito simples. Se a gente conhece, já viu uma vez, já dá para resolver as questões. Beleza? E quem não gosta de uma funçãozinha do Excel? Bora lá então. Vamos começar com algumas funções matemáticas. A função ABS é uma função bastante simples e ela está tanto no Excel quanto no Calc. Ela retorna para a gente o valor absoluto de um número, ou seja, o número sem sinal. O que isso significa? Só antes disso, a sintaxe vai ser ABS número. Lógico que para usar fórmulas, para usar funções, a gente vai colocar o sinal de igual antes também. Mas o que a gente precisa colocar de parâmetro aqui é só o número mesmo. Que eu trouxe dois exemplos. O primeiro é... isso aqui é uma habilidade muito importante que vocês precisam ter, Jordanos. É o seguinte, você precisa olhar para uma tela de Excel, de Calc, nesse caso aqui é o Calc, mas vai valer também para o Excel, e saber qual é a célula que está selecionada. Isso é muito importante de saber, porque pode estar lá na sua prova de alguma forma, e se você não souber, você acaba errando a questão por bobagem. Neste caso... a célula selecionada, você pode olhar que o B está aqui colorido e aqui também, né? Ou seja, está selecionado o B1, ou então no canto esquerdo você vai conseguir ver também que é o B1 que está selecionado. O que tem dentro desse B1? O que tem dentro desse B1 é 25,12? Não, não é. A gente tem dentro de B1 isso aqui, que é a fórmula. A fórmula ABS aplicada sobre o conteúdo A1. E o que é? O ABS é o valor sem sinal. Ou seja, eu peguei o menos 25,12 e aí ele ficou positivo, ficou sem sinal, ficou 25,12. Nesse outro exemplo aqui, eu peguei o 42, que está na célula A2, beleza? A2. Coloquei aqui em B2, que é a célula ativa. Quando eu uso ABS no 42, fica 42 do mesmo jeito, justamente porque... o 42 já não tem sinal, é um número positivo. Ou seja, o que a função ABS pega é o módulo do número, que a gente chama na matemática. É o número sem o sinal. É um número positivo, beleza? Função arred. O que é arred? Arredondar. Só lembrando, gente, o nome das funções diz muito pra gente. A gente só não pode confundir, né? Como, por exemplo, med. Med é a função de mediana, não é a função de média. Mas aqui a ABS, só lembrando que a gente viu agora há pouco, é o valor absoluto, é o valor sem sinal. Aqui a arred é a função de arredondar. Essa função retorna um número arredondado com a quantidade de casas decimais que a gente quiser. A sintaxe dele é arred, aí eu passo um número e passo a quantidade de casas que a gente quer. No caso aqui, é arred ponto e vírgula, tá? Número ponto e vírgula, quantidade de casas. No primeiro exemplo, o que a gente tem? A célula selecionada, e aqui a gente já está na janela do Excel. A célula selecionada é B1, e dentro da célula B1 a gente tem a arred A1, ou seja, eu vou arredondar o valor de A1, que é 125,6452. Vou copiar aqui, 6452. E eu quero duas casas decimais. Então, eu vou ter que olhar para esse número aqui. Depois dele tem um 5. Então, eu vou ter que arredondar para cima. Então, vai ficar 125,65. Que é justamente o que está aqui. Ah, Igor, mas por que está com 4 casas decimais? Porque, na verdade, ele arredondou. Se eu quiser colocar mais casas decimais nesse número, inclusive tem um botãozinho para isso lá, né? Eu posso. Só que, como está arredondado, ele vai completar com zeros. Porque zero à direita, depois da vírgula, não vale nada. Ok? Então, por isso que está com 4 casas, mas ele está um valor arredondado.
E aqui, se eu arredondo para uma casa decimal esse mesmo número, eu olho para o 4. Então, 64. Eu olho para o 4. 4 é menor que 5? Então vai ficar só 125,6 com uma casa decimal. Tranquilo? Que é o valor que está aqui, na B2. Tranquilo, galera? Então, não tem mistério. É uma função que é redonda. Você coloca um número que você quer, ponto e vírgula, a quantidade de casas. Aí eu quero 2 casas. Pronto. Coloca lá, ele arredonda. E se eu quiser adicionar casas decimais? Pode adicionar, mas vai estar arredondado, então vão ser todas 0. Ok? Próxima função. Aqui a gente entra em funções lógicas. O que é função lógica? Não sei. Se no seu concurso cai raciocínio lógico, talvez você já tenha alguma noção. Mas lógica aqui são aquelas funções que vão trabalhar com valores 0 e 1, verdadeiro e falso, tá? Então, são as funções que vão trabalhar com essas condições aí e vão retornar sempre valores 0 ou 1, tá? Primeiro a gente tem a função e. A função e retorna verdadeiro apenas se todas as condições forem verdadeiras. Como é que é a sintaxe? E, condição 1, ponto e vírgula, condição 2, ponto e vírgula, condição 3. Então, aqui eu coloco todas as condições que eu quero. Se todas elas forem verdadeiras, não pode ter nenhuma falsa. Se todas forem verdadeiras, vai retornar verdadeiro. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui. Nessa célula aqui, o que eu tenho? Vou copiar aqui. Eu tenho a função e. 1 maior que 2 é a primeira condição. E 2 é menor que 4. Vamos analisar. 1 é maior do que 2? Eita, 1 é menor do que 2, então isso aqui é falso. 2 é menor do que 4? Verdadeiro. Agora, como já teve uma falsa, ele já vai retornar para mim falso. Próximo. Aqui eu já tenho função e, vou copiar aqui. Função e, que eu estou olhando aqui nessa caixinha. 1 menor do que 2, ponto e vírgula. 2 menor do que 4. 1 é menor do que 2? Verdadeiro. 2 é menor do que 4? Verdadeiro também. Todas verdadeiras, eu retorno verdadeiro. Tranquilo? Então, a função e, ela vai analisar todas as condições. Se todas forem verdadeiras, vai retornar verdadeiro. Ok? Próxima, função ou. A função ou, ela parece um pouco com a e, mas na verdade eu estou analisando se é uma coisa ou outra, ou outras. Então, o que acontece? Ela retorna verdadeiro se pelo menos uma condição for verdadeira. E se todas forem verdadeiras? Retorna verdadeiro também. E se todas forem falsas? Aí retorna falso. Como é que é a sintaxe? Ou, condição 1, condição 2, condição 3, quantas você quiser. Vamos dar uma olhada no exemplo. Nesse primeiro exemplo eu tenho ou 1 menor do que 2 e 2 menor do que 4. 1 é menor do que 2? Verdadeiro. 2 é menor do que 4? Verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. E se tivesse verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. Retornaria verdadeiro. Já nessa segunda eu estou comparando. Aula é igual a aulas? Opa, não é. Então perceba que dá para utilizar condições que não trabalham só com número, tá? E aqui eu comparo teste. Uma não está verdadeira, vamos ver se a outra tá, né? Para salvar. Teste igual a testes. Opa, errado também. Se as duas são falsas, então o ou retorna falso. Lembrando que o ou só vai dar falso quando todas forem falsas. Tranquilo, né? Bora lá então. Próxima função, função não. A função não, ela é muito simples, ela só inverte de falso para verdadeiro e de verdadeiro para falso. E aí eu vou colocar não e o valor lógico. Lembrando que esse valor lógico pode ser, por exemplo, um teste também. Vamos dar uma olhada. Na célula A1, eu tenho ou 1 menor do que 2,
ou 2 menor do que 4. 1 é menor do que 2? Verdadeiro. 2 é menor do que 4? Verdadeiro também. As duas são verdadeiras, vai retornar verdadeiro. E aí, aqui a gente tem verdadeiro, beleza? Agora, se na célula B1 eu uso não A1, não A1. Então, se na A1 foi verdadeiro, esse aqui vai retornar falso. Tranquilo? Muito simples essa aqui, né? E a gente tem também as funções verdadeiro e falso, que retornam os valores lógicos verdadeiro e falso. Elas não recebem parâmetro nenhum aqui, argumento nenhum. Igor, mas que funções bestas, elas servem para alguma coisa? Aí eu vou abrir um parênteses muito importante aqui para vocês. O valor lógico verdadeiro não é um texto escrito verdadeiro dentro. O valor lógico falso também não é um texto escrito falso dentro. Eles indicam alguma coisa a mais para a gente. Eles indicam um valor lógico. Então, por isso que a gente dá um nome até especial para eles. Se você, então, pegar no seu Excel e tentar comparar o valor lógico verdadeiro com o texto verdadeiro, vai dar falso, porque não é a mesma coisa, tá? Então, é importante a gente perceber isso, para a gente perceber o que faz diferente, por que a gente tem essas funções de verdadeiro e falso. Mas também, se a gente escreve verdadeiro sem aspas ou falso sem aspas, tudo maiúsculo, o Excel e o Calc já vão reconhecer que a gente está falando do valor lógico e não do texto, beleza? Então, presta atenção nessa diferença, Jordano, anota aí, porque é uma diferença muito importante que pode estar de N formas, consigo pensar em N formas de pegadinhas contendo isso aí, beleza? Então, cuidado. Aqui na célula A1, a gente tem E 1 menor do que 2, aí vai retornar verdadeiro. Na célula B1, o que a gente tem? A1, aí na célula B1, A1 é igual a verdadeiro, aí colocou a função aqui, ó. Ou seja, a célula A1 tem um valor lógico verdadeiro? Verdadeiro, certo, né? Deixa eu... Aí, na próxima aqui, na B2. Na B2 eu testei A1 é igual a verdadeiro, que eu acabei de falar para vocês. É igual a verdadeiro, dentro de aspas, indicando pra gente que é um texto. Ou seja, o que tem na célula 1 é o texto. Texto, porque se eu escrevi com aspas é texto. É o texto verdadeiro? Não, não é. É o valor lógico verdadeiro. Por quê? Porque dentro dessa célula, o que a gente tem é um teste de uma condição da função e essa função retornou o valor lógico verdadeiro. Lembrando então, Jordana, volta para mim. O valor lógico verdadeiro não é a mesma coisa que o texto verdadeiro. Então, por isso que A1, a célula A1 não tem, é falso, que contém esse texto aqui. Beleza? Ou seja, A1 é diferente de verdadeiro, entre aspas. Porque verdadeiro, entre aspas, é um texto. Só apagar isso aqui, porque vai aparecer uma notinha aqui. Pode-se usar verdadeiro sem aspas para representar o valor lógico verdadeiro também. Então, se eu escrever sem aspas, ele já vai reconhecer que é o valor lógico e não um texto. Agora, se eu escrevo verdadeiro com aspas, ele vai saber que é um texto. E isso não é a mesma coisa que o valor lógico. Falei 10 mil vezes, porque é uma coisa muito importante de você saber. Beleza? Funções estatísticas. Então, saindo já de funções lógicas, vamos dar uma olhada em algumas funções estatísticas. Cuidado com esta função aqui. Essa função MED, que está no Excel e no Calc. Ela retorna a mediana. A função MED retorna a média. Falso, errado. Isso aí cai de diversas formas de pegadinha lá nas provas também. Média e mediana são coisas diferentes. Então, MED
média eu coloco todos os números separados aqui por ponto e vírgula. E aí ele vai me retornar a mediana desses números. A título de exemplo, o que eu tenho na célula A2 é a fórmula de MED. E aí eu coloquei um intervalo de valores, que é de A1 até 2 pontos, né? É 1. Então, eu estou olhando para todos os valores aqui, 1, 10, 20, 30, 50, e pegando a mediana, que no caso aqui é 20. Por quê? Porque quando eu ordeno esses valores, que já estão ordenados aqui, eu fico com 2 para a esquerda e 2 para a direita, que é isso que é a mediana. A mediana corta no meio os números. Só para, aqui não é aula de estatística, mas só para lembrar para vocês que média é a soma dos valores. Então, eu vou somar todos os valores e vou dividir pela quantidade de valores que eu somei. Que nesse caso aqui são 5. Isso aqui que é a média, beleza? Por isso que média e mediana são diferentes. Nesse caso aqui, 80, 90, 100, 110, 111. 111 dividido por 5 é a média. 80, 110, 111. Tranquilo? Então, não confunda. A função MED é a função de mediana e a função média é a função de média. Isso aqui eu já vi inúmeras, N pegadinhas com isso aí. Cuidado. Função conte valores. Eu gosto do Excel e do cálculo, por quê? Porque as funções, elas trazem muito o que elas estão fazendo, entende? Se você pegar a lógica da coisa, ajuda muito. Retorna a quantidade de células não vazias. Então, você vai pegar um conjunto de células aqui e contar quais não estão vazias através dessa função. E aí, aqui você vai colocar valor 1, valor 2, que são, no caso, as células que você está analisando. Neste caso, na célula B1, eu apliquei conte valores e eu avaliei os valores de A1 até A6. Então, A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Quais não estão vazias? Essa, 1, 2. A célula A3 está vazia. 4, 5, 6. Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não conto essa aqui. Porque eu só vou contar as não vazias. Então, tranquilinho, tranquilinho, retorna a quantidade de células não vazias. Função máximo e mínimo. O que será que essas funções fazem? O nome é muito descritivo. É justamente para isso que eles colocam esses nomes, para ajudar a gente a lembrar das coisas, entende? Imagina que a função de calcular o máximo se chamasse média. Não ajudaria, né? É muito confuso e é pouco intuitivo. Por isso que os sistemas operacionais, os ícones, são todos feitos de forma que vão ajudar a pessoa a utilizar, não atrapalhar. Pelo menos é a ideia. Voltando aqui, a função máxima e a função mínimo vão retornar o valor máximo e mínimo de um conjunto de valores, respectivamente. Lógico, máximo vai retornar o valor máximo e mínimo vai retornar o valor mínimo. Sintaxe, máximo e mínimo, eu vou colocar o conjunto de números aqui que eu tenho interesse de analisar. Então, números ou intervalos, né? E aí separados por ponto e vírgula, quantos eu quiser. Por exemplo, na célula B1, eu coloquei máximo de A1 até A6. Então, eu olhei para todos esses aqui e peguei o máximo, que no caso é 10,53. E na B2, eu já coloquei o mínimo dentre esses aqui, que no caso tem um valor negativo. Então, eu peguei o valor negativo. Tranquilo? Funções maior e menor. Essas aqui eu vou chamar sua atenção um pouco mais, porque elas são um pouco mais complicadas. Não são tão óbvias quanto o máximo e mínimo, não. Então, volta para mim, Jortano. Elas estão tanto no Excel quanto no Calc também. O que a gente tem? A gente, primeiro, para usar essa função, a gente vai pegar todos os valores que ele deu e ordenar. Ordenei. Eu vou pegar o késimo maior. Então, vamos supor que eu tenho ordenado aqui do maior para o menor. Se eu quero o segundo, então esse K aqui é igual a 2. Beleza? Então, 10, 6, 5, 4, 1. O segundo maior é esse aqui. Se eu quiser o terceiro maior, que o K é 3, então vou pegar esse aqui.
beleza? E a mesma coisa, se eu quiser o segundo menor k igual a 2, mas para a função menor, então eu tenho... Eita, ficou... Pera aí, deixa eu escrever de novo. Perceba que o valor de k vai continuar 2, mas aqui eu estou usando a função menor. Então, na função menor, o segundo menor é este aqui. O terceiro menor é este aqui, é o 5. Tranquilo? Então, por isso que tem esse késimo valor. Porque quando você for escrever a função, ele vai te pedir qual é a ordem do valor que você quer. No caso, essa função aqui indica que eu vou procurar dentro dessa matriz o maior valor que esteja na ordem k. E aqui o menor valor que esteja na ordem k. Vamos ver um exemplo aqui? Aqui, por exemplo, eu tenho os valores 1, 10, 4, 2, menos 5 e 6. E aí eu apliquei na A3 a função maior, vou copiar aqui, maior A1 até C2, 2 pontos C2. E eu quero o segundo maior, o k igual a 2. O maior que eu tenho aqui é o 10. O segundo maior, o 6. Por isso que ele retornou o 6 aqui. Beleza? E olhando para o menor, aqui eu tenho o menor no mesmo intervalo. Então, estou olhando para esses mesmos números aqui. E vou retornar o terceiro menor. O menor aqui é o menos 5. Depois eu tenho o 1. Depois eu tenho o 2. Então, nesse tipo de caso aqui, eu até recomendo que você vá escrevendo na ordem correta para você não se confundir. Por isso que aqui ele retornou o 2, beleza? O terceiro menor. Então, nada de muito difícil, nada de muito complexo, mas só tem que lembrar que na função maior e menor, você vai escolher a ordem do número que você quer, beleza? Funções data e hora. Então, a gente tem as funções agora, dia, mês e ano. Vamos ver o que elas fazem. A função agora retorna a data e hora do momento. E é atualizada a cada momento automaticamente. Na verdade, não é bem automaticamente, porque é quando você faz algumas coisas. Como, por exemplo, lá no Excel, se você der um Enter, mudar o valor de alguma célula, ele vai atualizar os valores das células por padrão. No cálculo também tem alguns mecanismos semelhantes. Mas cada um tem suas especificidades quanto que as células vão ser atualizadas. Mas assim, se você colocou em uma célula lá agora, a cada momento que você for lá, vai estar um valor diferente. Beleza? Porque é a hora do momento. Isso pode ser útil em algumas aplicações. É atualizado a cada momento automaticamente. As funções dia, mês e ano permitem extrair essas informações de datas. Então, se eu pegar o dia e aplicar sobre a função agora, eu vou ter o dia de agora, beleza? Por isso que é tão interessante, porque quando você vai fazer uma planilha um pouco mais dinâmica, isso aqui é bem bacana. Dia. Aqui de dia você vai passar a data, em mês também, e em ano também você vai passar a data. Por que você colocou como número de série, Igor? Porque as datas no Excel e no Calc são representadas como números. A gente não vê, mas debaixo dos panos elas são. E aí por isso que ele recebe um número de série. Porque na verdade você não vai poder passar uma data de qualquer jeito. Você vai ter que passar uma data já no formato que ele aceita. Se você não tiver ali formatada a célula, tiver uma célula formatada como, sei lá, texto, aí pode ser que tenha algum problema aqui. Porque ele aceita só datas. Como faz sentido, né? Porque a gente está querendo o dia, o mês e o ano. Então, na célula A1, a gente pegou e aplicou a função agora. E aí, 26/4/2021, 12:36, só de exemplo. Nas outras, eu apliquei a função dia, ou seja, se eu olho na célula A1, tá 26/4/21. Se eu olho a função dia da célula A1, é 26. Se eu olho mês, 4. E se eu olho o ano, 2021. Então, quando eu for aplicar as fórmulas, eu coloco só a data que eu quero, que no caso aqui está na célula A1. Tranquilo? Posso aplicar dia, mês e ano em outras datas que não seja agora? Pode também, não tem problema nenhum. Aqui foi só para exemplificar tudo em conjunto. Lembrando, todas as funções do Excel podem ser combinadas de maneiras infinitas quase. Então, é bom a gente entender cada uma para depois
nas questões, quando for cair uma coisa mais composta, a gente saber trabalhar e organizar. Tranquilinho? Vamos dar uma olhada nas questões aqui agora. Exercícios de fixação. Assinale a alternativa que apresenta a função do Excel que arredonda um número para cima, para o próximo múltiplo significativo. Nas questões, eu gosto sempre de falar que eu trago coisas que a gente muitas vezes não discutiu em aula, justamente para a gente conhecer coisas novas e aprender mais. É o objetivo aqui, né? Quanto mais a gente conseguir aprender, quanto mais a gente conseguir ver conteúdos, melhor. Claro que sem atropelar as coisas e fixando. Não adianta ver tudo e não memorizar nada. Beleza? Mas aqui, dentro da matemática também, a gente chama isso de teto, quando eu quero arredondar um número para cima. Essa função, ela permite isso para a gente. Então, letra B. Questão de número 2. Calcule o resultado de... Aí temos uma composição de funções. Média A1 a C1. Então, vamos olhar primeiro para essa parte aí. Eu vou copiar toda a fórmula aqui. Deixa eu só ver se eu tenho espaço. Aqui eu tenho. Eu vou copiar essa fórmula para a gente ver com cuidado. Lá na prova, use o espaço que você tem para fazer os cálculos, sobretudo quando estiver fazendo coisas de Excel. Porque quando você organiza seus dados e vai fazendo no lápis, vai ficando mais claro. Média A1, C1 vezes soma A1, A2, soma A1, 2 ponto, A2, mais média A2, C2. Aqui, mais média A2, C2. E aqui, perceba o seguinte, eu vou pintar de outra cor para vocês verem melhor. Aqui a gente tem um parêntese. Então, o que está aqui a gente vai precisar resolver primeiro. Vamos olhar. Soma A1, A2. A1 é 1, A2 é 2. Então, 1 mais 2, 3. Então, essa parte aqui é 3. Beleza? Até escrevi aqui. Média de A2 até C2. De A2 até C2. Então, média de 2, 4 e 6 fica 2 mais 4 mais 6 sobre 3. Que é 6 mais 6, 12 sobre 3, 4. Então, isso aqui ficou 4. Então, sobrou a função média, que a gente já vai dar uma olhada. Média A1, C1. E aqui dentro do parênteses ficou 3 mais 4, que é 7. Tranquilo? Agora vamos olhar a média A1, C1. Média A1, C1. A1 está aqui, C1 está aqui. Média desses três valores. 1 mais 3 mais 5, dividido por 3, que é 8, 9 por 3, 3. Ou seja, essa parte aqui ficou 3. Então, 3 vezes o 7 que a gente já tinha, 21. Lembrando que primeiro a gente precisa, como na matemática, resolver o que está dentro do parênteses. Alternativa B. Tranquilo, galera? Parecendo aula de matemática, mas Excel é um pouco disso também. E é bom, é bacana. Por isso que é tão importante a gente conhecer as funções, utilizar o papel para fazer as contas para não errar. E vamos para a próxima. Assinale a alternativa que descreve corretamente a função continuum. O que a função continuum será? Conte de contar, né? Contagem, num de número, considerando o Excel 2010. Soma os valores. Somar é diferente de contar. Então, não é isso aqui, não. Somar 1 e 2 é 3. Contar 1 e 2 são 2 valores. Beleza? Então, essa é a diferença de somar e contar. Conta o número de células de um dado intervalo de células? Também não faz sentido. Parece que é número, né? Conta a quantidade de ocorrências de um determinado valor em um determinado intervalo? Não, isso aqui seria mais a função conte se. Conte se for igual a alguma coisa.
conta o número de células que contém números e conta os números na lista de argumentos. Tchanã! Conta o número de células que contém números. Ou então conta os números que estão na lista de argumentos. É a letra D. Essa questão eu trouxe também para vocês verem o seguinte. Muitas vezes você lê o que aquela como que aquela função chama, já te dá muita pista de como resolver a questão. Beleza? Galera, espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenham aprendido e revisem, façam os exercícios, treinem, façam muito exercício mesmo, sobretudo das bancas que vocês vão tentar, porque isso ajuda demais. Experimentem as ferramentas, o Calc, o Excel, porque também colocar a mão na massa, como eu sempre falo, ajuda pra caramba. Beleza? Obrigado, Eli Jordana, pela atenção e até uma próxima. Falou!